Então, o nosso sonho, ele passava por um sonho, mas passava também por uma estratégia com as entidades de toda a nossa área aqui, que se tornou Eldorado do Sul, para que a gente pudesse emancipar, né? E havia, lembrar que nós estamos nos anos 80, e havia uma brecha na legislação exatamente para os movimentos emancipatórios. E nós emancipamos em 1988, aonde 87 distritos se emanciparam no Rio Grande do Sul. Depois teve um de 92 municípios, depois nos anos seguintes, mais 92 municípios, que hoje conclui os 497 municípios no Rio Grande do Sul. Na época em que nós começamos em 1988, nós tínhamos apenas 244 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul conta com 497 municípios, né? E Guaíba hoje a gente percebe que é uma cidade grande, naquela época era muito maior, porque tinha a cidade aqui, tinha também Sertão Santana, que depois se emancipou, né? Mas é o Eldorado do Sul. Vocês fizeram esse processo de emancipação. Como é que Guaíba recebeu? Assim, vamos perder vocês, ou tinha aquele deboche, não vai dar em nada isso aí. Na realidade, os municípios, é muito difícil sempre os municípios, os chamados municípios mãe, serem favoráveis à emancipação. Eldorado do Sul foi uma das 87 distritos que lutavam pela emancipação. Eldorado foi um dos mais difíceis processos para emancipar, mais questionado. Tanto que o nosso processo ele não correu, Nelson, só pelo plebiscito, pela votação do dia do 5, mas do dia 7 de maio, dia que eu sempre digo, 8 de junho, é uma data importante, porque nós comemoramos o dia que foi promulgada a lei que criou o município de Eldorado do Sul. Mas para a nossa comunidade entender, 7 de maio de 1988 foi o dia mais importante do processo da luta pela emancipação, porque foi o processo que nós fomos, a comunidade de Eldorado do Sul foi às urnas para votar pelo sim. Cada cidadão, eleitor de Eldorado, ele foi às urnas votar pelo sim. Poderia optar pelo não ou pelo sim. E nós, a maioria esmagadora, decidiu que queríamos emancipar de Guaíba. Esse foi o dia do grito, que a gente diz, dia 7 de setembro, né, de 1822, foi a independência do Brasil, com o grito de Dom Pedro I, pedindo, proclamando a independência do Brasil. A nossa proclamação da independência de Guaíba, verdadeiramente, com o grito do povo nas urnas, foi no 7 de maio de 1988. Um 7 de maio, um sábado, véspera do Dia das Mães, num dia chuvoso, a comunidade de Eldorado do Sul enfrentou as ruas na época de saibro, de barro, e foi às urnas votar, num sábado, dia útil, né? A gente sempre diz aí que as eleições terminam sendo em feriado, ou no caso agora, sempre no domingo. O nosso plebiscito, ele foi exatamente num sábado, dia útil, véspera do Dia das Mães. Mas nós vencemos. A comunidade foi lá e demos a resposta e criamos o município de Eldorado do Sul nesse dia. Portanto, o dia 8 é muito importante, claro, que é a data oficial. Mas eu sempre digo, como pertencente daquela comissão, daquela luta, da importância do 7 de maio, que às vezes ele passa meio esquecido, porque essa história tem que ser contada, senão vai ficar esquecido mesmo, né? E tu falou desse plebiscito que eu ia te perguntar, então vou antecipar. Como é que foi aquele processo, assim, por dizer, aquela campanha para convencer algumas pessoas que estão meio assim, poxa, será que vale a pena se emancipar? Não vale, porque tem uns que são a favor, outros são contra. Como é que foi essa campanha? Olha, vai ser bom para nós, vamos votar no sim. Bom, criado a Comissão de Emancipação e a sua comissão oficializado, né, nesses documentos que eu tenho originais, que é o processo, né, que acabou ficando comigo, mas que não pertence a mim, isso pertence à história de Eldorado. E uma das minhas preocupações aqui antes, quero colocar para as autoridades do município, para os governos, as administrações, que é importante nós recuperarmos e termos esse arcabouço de documentos e materiais que formaram a emancipação de Eldorado do Sul. Essa é a nossa corresponsabilidade com a história do município. Todos nós vamos passar por aqui. Muitos da Comissão de Emancipação, muitos homens e mulheres que lutaram bravamente para a emancipação de Eldorado, já não estão mais conosco. E a sua parte, que talvez poderiam contar, complementar e enriquecer
a história já se foi. Então é necessário, enquanto pelo menos eu estou aqui, outros que ainda estão daquele tempo, que a gente tenha exatamente esse documentário para gerações futuras. Portanto, eu sempre digo que os materiais que eu tenho da comissão, da emancipação de Eldorado, da emancipação política do Eldorado do Sul, eles não me pertencem, pertencem à história de Eldorado, né?